Shalom de Jesus, meus irmãos, boa noite. Uma mensagem bíblica para a reflexão de todos. Jesus, quando ele se refere aos nossos dias, ele fala: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e se achegar, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Irmãos queridos, não sei se já houve a reflexão de vocês sobre essa palavra que Jesus fala, não somente em Apocalipse, mas em outros versos, enquanto ele ainda estava vivo. Ele falava para os apóstolos sobre o dia da volta dele. E ele falava: Eis que estou à porta e bato, em Mateus 24. Aquele que ouvir a minha voz, ele falava: Eis que estou à porta e bato. E abrir a porta, ele falava isso em Mateus 24. O que isso significa? E por que Jesus ele bate na porta, mas não abre a porta? Será que a porta de nosso coração está trancada e ele não tem a chave para abrir? Somente ela só abre de dentro a porta do coração? Ou será que a porta do nosso coração, a porta da nossa vida, não só a porta do coração, tem que ser a porta do coração, a porta da sua vida, a porta das suas finanças, a porta da sua mente, a porta do seu casamento, a porta da sua casa, do seu lar, dos seus amigos, todas as coisas que Jesus Cristo tem que reinar. Será que essa porta é uma porta que só abre por dentro, não abre por fora? Será que ela não tem maçaneta? Enfim, irmãos, são todas possibilidades. Eu creio que tudo isso, todas essas versões são verdades. É uma porta que só abre por dentro, porque Deus deu o coração e o livre-arbítrio, e nenhum ser espiritual, muito menos Satanás, pode te fazer escolher alguma coisa, como se fosse o ilusionista Satanás que brinca com as situações, amando de Deus, porque Deus contratou. É uma forma estranha de falar, mas Deus criou Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio é mentiroso. Foi criado assim, criado para mentir, para misturar mentiras na verdade. E Deus usa Satanás para o quê? Para aprimorar o trigo e para fazer o joio se revelar, para fazer com que as pessoas escolham o mal e os santos, os separados, escolham bem, porque a pessoa, somente quando ela é atribulada, quando ela é testada, quando ela é queimada no fogo do teste, é que ela se torna um com Deus. Não existe ninguém de nós que nasce santo. Somente Yeshua já nasceu santo, mas ele é separado para isso, por isso que ele nos justifica, nos transforma em trigo. Mas o resto de nós, vamos falar que somos seguidores de Jesus, nós precisamos seguir as suas pisaduras. Se mesmo Jesus fala que só aprendeu, está escrito em Lucas, não me engano, Lucas 2, fala, e também nas cartas de Paulo, fala que Jesus Cristo, ele somente aprendeu o verdadeiro sentido do amor e temor a Deus com a sua jornada, com o que ele sofreu. Ele aprendeu que era sofrer pela dor, foi que ele se negou a si mesmo. Mesmo Jesus Cristo teve que ter uma jornada, um aprendizado. E então, quando você abre a porta, você se nega a si mesmo e deixa Deus entrar, então Deus ele preenche todo o vazio da sua casa que você deixou lá aberta para ele entrar. Então aí Deus pode existir em ti.
E aí você pode ter momentos de santidade, mas apenas quando você preserva a sua santidade é que o Espírito do Santo pode entrar em ti. E é isso que Jesus Cristo queria dizer. Essa é uma visão. A porta sobe para o lado de dentro, irmãos. Mas a segunda visão sobre santidade que eu posso dizer aqui para vós, meus amados, ela refere-se a algo muito profundo, que foi uma situação que aconteceu hoje, recentemente. Eu estava do lado de fora da minha porta, aqui do quarto, e estava com minhas mãos ocupadas e pedi para minha esposa abrir a porta. E me lembrei logo de Jesus Cristo, quando ele estava, ele fala: Eis que estou à porta e bato. Se a porta do seu coração está aberta, mesmo assim, não está trancada, porque você é uma pessoa que está aberta a novas coisas. Só que você tem que ter ouvido para ouvir que Jesus está batendo, porque ele bate bem fraquinho, irmãos. Vou falar para vocês. Às vezes, na dor, você consegue ouvir o bater de Jesus muito mais, porque na dor a gente fica mais receptivo, mais sensibilizado. Quando você perde um parente, acontece alguma coisa, você sente mais o mundo espiritual, você ouve mais. E quando você acorda do sono, depois de ser enganado, você tem um momento que você ouve realmente coisas. No dia, quando você acabou de acordar, você tem aquele lapso, aquele instante onde você ouve até coisas do lado espiritual. E tudo isso por que, irmão, estou dizendo? Porque eu estava com duas mãos ocupadas. E por isso eu pedi para minha esposa: amor, você pode abrir a porta para mim? E ela foi abrir a porta. E da mesma forma, Jesus, as suas duas mãos estão ocupadas. Ele não pode girar a maçaneta simplesmente, se há maçaneta na tua porta, e abrir ela sem que você faça isso. Vamos agora extrapolar aquela questão do livre-arbítrio, porque Jesus não entra. Porque ele não simplesmente entra, em vez de deixar que nós escolhemos e abrimos a porta. Vamos extrapolar o óbvio, porque é claro que é por causa do livre-arbítrio. Mas há algo muito mais importante que eu quero falar para vocês. Não mais importante, mas mais profundo. Porque o mais importante é sempre o básico, o que está claro na palavra de Deus. Mas vamos nos aprofundar. Além da livre escolha, Jesus, vamos pensar, ele não abre a porta porque ele está, como eu estava lá, ele está com as duas mãos ocupadas. E essas duas mãos estão ocupadas de o quê? Eu tenho uma hipótese, não um fato. Jesus Cristo ele tem duas vindas. A primeira como cordeiro e a segunda como leão que vai julgar o mundo. Então, suas duas mãos estão, a primeira está ocupada com o juízo, a justiça de Deus, o julgamento. E a segunda está ocupada com o quê? Com a misericórdia, com a redenção, com a techuvá, com aquele caminho de levar as pessoas para o pleno arrependimento e mudança de caminho, porque o arrependimento exige mudança. Então, uma mão está o juízo, na outra a piedade. E as duas mãos de Jesus, por isso que ele não pode abrir a porta. E nós agora, como seguidores de Jesus, vamos aprender uma lição muito forte, irmãos. Da mesma forma que Jesus, ele está na porta batendo, mas não abre, espera que você abra. Você, irmão ou irmã, que tem um parente, tem alguém da sua família que está relutante na fé, está relutante na verdade, é uma pessoa de difícil serviço, de dura serviço, não fique revoltado, não fique triste, mas busque a Deus. E quando for julgar essa pessoa pelo seu mau comportamento, faça como Jesus. Em uma das suas mãos tenha
a justiça e a verdade de Deus, mas na outra mão sempre se lembre de ter a misericórdia, o colocar no seu coração sempre antes do juízo a piedade, que a piedade é importantíssima. Então a misericórdia e a piedade, julgar com misericórdia, tem que ter essas duas mãos cheias disso. E sempre tem que prevalecer a graça, que é a piedade. A graça prevalece, meu amigo, meu irmão. Então, que suas mãos estejam cheias, para que você não tente ficar arrombando a maçaneta das pessoas, abrindo a porta. Deixe que as pessoas abram a porta para você entrar na casa dela, no coração dela. Não tente fazer de uma forma diferente do que Deus e do que o Filho, que é a imagem de Deus, Jesus Cristo faz. Não tente arrombar a porta. Eis que estou à porta e bato. Então, abra a porta, sim. Quando a pessoa abrir a porta, você, com as duas mãos cheias, dá esses dois presentes para ela. O primeiro presente é a justiça, porque a justiça para os ladrões é algo terrível, mas para o justo é um presente. E do outro lado está toda a misericórdia, sabedoria e piedade de Deus, toda graça, e de forma que seja o seu presente completo e não seja apenas em parte, porque aquele que em parte quer somente a graça, mas sem justiça, será destruído, porque a própria graça é justa. A própria graça, ela não vive sem verdade, não existe graça no mal, não existe graça no pecado, não existe graça em nada que vai contra a vontade de Deus, só existe graça dentro da vontade de Deus. Porque a graça nada mais é do que a sabedoria e misericórdia de Deus que entende que o ser humano não pode simplesmente nascer santo porque ele pecou e o ser humano precisa ter um caminho de retificação do estado de pecador até o estado de santidade em Deus. E agora vamos falar um pouco da escada para a santidade. Sabemos que tem a escada de Jacó e Jesus Cristo fala para Natanael, naquela famosa frase: te, te, mata- te maravilhaste, Natanael, porque eu disse que você estava debaixo da figueira estudando a Torá? Eis que verás coisas muito mais do que isso. Verás o Filho do Homem debaixo, né? O Filho do Homem debaixo e os anjos subindo por cima dele, né? Os anjos subindo por cima deles até o céu, até Deus. E lembramos da escada de Jacó, que é Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho para a santidade é o próprio Yeshua. Ele está no estado Kadosh. Mas vou falar de outros quatro estágios da Teshuvah antes desses. Quais são estes? O primeiro estágio da Teshuvah é você relutante. E vou falar uma coisa: você tem aspectos da sua vida que está em algum desse estágio. Somente ser humano que realmente já tem uma Teshuvah bem evoluída, na maioria dos pontos da sua vida já está no estágio de Kadosh. Mas vamos pensar do estágio o mais negativo possível. É o estágio chamado de ímpio. É aquele que é dito em Provérbios que é contra a sabedoria, contra a repreensão de Deus, é contra todo tipo de lei. A pessoa completamente contra tudo que Deus diz para a pessoa fazer. Este é o ímpio. O que é o ímpio? A pessoa que peca, gosta de pecar, não quer nem saber de ser. Ela sabe que está errada, mas ela não quer mudar. E temos um outro estágio que é um pouco é, superior, porque a pessoa ela está pecando, mas uma parte dela ela peca por ignorância. Todos pecam por ignorância, inclusive o ímpio.
Só que uma parte dela, ela começa a perceber que está pecando e ela não quer pecar, mas ela peca. E ela tenta mudar, ela se arrepende. Então a diferença entre o ímpio e o pecador, o que que é? É o arrependimento. Por isso nós temos que sempre saber que somos pecadores arrependidos. Mas o pecador arrependido ainda ele tem uma grave falha. Este é o que Jesus veio salvar, mas ele tem uma grave falha. Ele não atingiu ainda o estágio da salvação, que é o estágio de ser justo. Esses dois estágios, primeiro, o ímpio e o pecador, na Bíblia, inclusive pelos apóstolos, são ditos que não terão parte no reino dos céus. O que quer dizer? A pessoa que ficou apenas em Peça, que saiu do Egito, pegou o cordeiro, matou o cordeiro, mas não subiu no monte, Sinai e pegou a Torá, a pessoa que apenas se batizou, mas não continuou sua caminhada e se santificou e se arrependeu realmente, ponto a ponto, e caminhou e teve intimidade com Deus e viveu, mudou seu modo de ser, a pessoa que ficou apenas nisso, ela está no estágio de pecador arrependido. E esse estágio de pecador arrependido, irmãos, não terá parte na primeira ressurreição. Não terá. Agora, o estágio que você começa a atingir a irrepreensibilidade, as vestes brancas, banhadas no sangue do Cordeiro, é quando você sobe mais um estágio, porque o pecador, o que é? Nós temos uma inclinação no mal. O pecador, ele não consegue segurar sua inclinação para o mal. Ele fornica, ele tem glutonaria, ele tem, come coisas em que não pode comer e sabe que está errado. Ele começa a se irar facilmente, mente, fofoca, faz a língua do mal, fala mal dos outros, ou fala coisas que são verdadeiras, mas são ruins de outras pessoas que não estão presentes. Faz vários pecados porque ele não consegue conter a sua inclinação para o mal. Agora encontramos o justo. O justo, ele já consegue vencer a sua inclinação para o mal, mas ainda há uma luta dentro dele. Qual que é a diferença do pecador e o justo? O justo é aquele que ele já venceu o pecado e o sangue de Jesus realmente já está fazendo efeito, ele está, como eu posso dizer, ele não está mais na completa ignorância da vontade de Deus. Ele, o justo, ele já é o terceiro estágio. Ele já está sendo justificado pela sua fé. A sua fé já está madura, já está dando frutos, diferente do pecador que ainda não dá muitos frutos. É, o justo já deu muitos frutos de arrependimento que mostram que ele realmente, naqueles pecados, na maior parte dos pecados, principalmente os visíveis, perante a sociedade, perante Deus, as pessoas no seu íntimo, quando veem ele, veem a luz de Jesus, o justo. Só que o justo, ele tem ainda uma coisa, uma falha, mas é uma falha que Deus, ele já perdoa, porque na maior parte do que a pessoa ela tem, Deus já vê que ele é uma pessoa que já venceu o pecado dentro de si, porém ainda há uma batalha. A batalha não acabou dentro do seu coração. E o justo ele tem uma grave falha, mas é uma falha que Deus perdoa, porque ele reconhece a fraqueza do homem. Qual que é a falha do justo? É que o justo ainda não venceu a sua inclinação para o mal. O que é isso, Luigi? O justo ainda quando vê uma mulher muito bonita, por exemplo, ele ainda tem aquele impulso para o pecado e ele tem que lutar, mas no seu coração ele ainda tem aquela vontade, já se sente ainda tocado por aquilo. O justo, quando ele vê alguma coisa errada, ainda tem pensamentos ruins no seu coração, só que ele consegue lutar e vencê-los, diferente do pecador que luta e perde. O justo, ele ainda, quando ele vê alguma coisa que Deus não gosta que seja que tem que comer, ele às vezes ele olha, ele sente gosto, ainda sente desejo por aquilo. Ele em algumas coisas sente repulsa, mas em outras ele sente ainda desejo por pecar.
A carne é fraca. O justo ainda está militando na carne, ele ainda não chegou a militar no espírito. Ele está na mistura de militar às vezes na carne, às vezes no espírito, enquanto o pecador é completamente carnal. Para vocês tentarem entender, o justo é o meio termo. É um termo que Deus já está dentro do plano de salvação, o justo. Porque na maior parte dos seus atos, ele não peca. Mas ele ainda tem aquela luta, ele peca no seu coração ainda. Como Jesus Cristo falava. Quando você fala alguma coisa errada, o justo ainda a sua boca ainda pode, no momento de ira, no momento de fraqueza, ainda pode falar alguma coisa errada. Mas há um grau ainda maior do que esse. Esse é um grau que é um grau do rei Davi no seu final da vida, um grau de Moisés, de Arão, o grau de Yeshua, seus apóstolos, o grau dos. É, é o grau que já começa, tipo. É claro, esses que eu tô falando, eles chegaram também no grau acima desse, mas eu tô falando que algumas partes da vida deles Yeshua já nasceu Kadosh, mas fora Yeshua, esse grau chamado Hassid, que é o grau de piedoso, ele é acima do grau, vou falar de novo, o primeiro grau, ímpio, aquele que não quer nada com Deus, ele reconhece, ele peca, sabe que está pecando, mas ele despreza a voz de Deus, ele não quer ser repreendido. O pecador, ele aceita até um pouco a repreensão, mas não muda. Ele tenta não pecar, mas ele peca. Ele, nas suas batalhas espirituais, ele não tem força, ele ainda milita na carne. Fica só perdendo contra o pecado. Sua inclinação para o mal vence sempre, na maior parte das vezes. O justo, em raras vezes, ele perde a batalha. Ele vence a batalha contra a carne, maioria das vezes porque o Espírito já está habitando nele. Só que ele ainda não consegue vencer na raiz. A raiz do seu coração ainda tem uma inclinação para o mal bem evidente. O Espírito Santo não chegou ainda no seu coração plenamente, apenas em alguns momentos. Isso que eu estou falando, esses estágios, eles não são algo que você mantém a todo momento. É algo que você luta para conquistar. O estágio de justo, você está lutando contra a sua inclinação para o mal a todo momento. Existe uma luta interior. Porém, se você se mantém justo por muito tempo, aquele mover do eterno ele fica tão grande em você que você atinge esse estágio do piedoso. Nesse estágio, você já está fora da carne, você já está como um homem espiritual, com uma fé espiritual. Aquelas ofensas que as pessoas falam não te machucam mais. Um justo ainda é machucado quando ele é ofendido. Um piedoso, que é o Hassid, é quando você está nesse estágio de piedade. Você olha uma pessoa que faz o mal, não mais com raiva, como o justo faz isso, mas a graça nos ensina o quê? A olhar com piedade por eles. Então, o Hassid, aquele piedoso, ele já não tem mais aquela inclinação para o mal no seu coração, ele não sente mais aquilo. E é um passo que não é tão grande para um piedoso se tornar um kadosh, um santo. Qual que é a diferença entre piedoso e santo? É que o piedoso, ele ainda não chegou a o Espírito do Eterno usar ele. Mas quando você pega um piedoso que já está no espírito, que não há mais luta espiritual dentro dele, em raros momentos há, ele fica nesse estágio de piedoso, onde ele vê uma mulher, vê alguma coisa que é pecado, que atrai os olhos, mas ele não sente mais aquele impulso para o mal. Então o piedoso nem pensa em pecar. O justo ainda pensa, mas não peca. O pecador, ele pensa em pecar, segura, se arrepende, peca, mas peca com dolo. Peca não com dolo, peca e fica triste por ter pecado. O ímpio, ele peca e tá nem aí, tá feliz. É isso. E agora o último estágio, o quinto, Kadosh, santo.
Agora vamos lembrar Jesus Cristo falando: Eis que estou à porta e bato. Em uma mão dele está, como aquelas duas taças de chá, em uma mão dele está o, a justiça e na outra a piedade, o estágio do piedoso. Então, quando você junta o Hassid e o Tzadik, o piedoso e o justo, são os dois estágios lá, que o piedoso é o mais elevado, que é a graça e a justiça nas mãos, você tem o santo. O santo é aquele que ele atingiu o estágio de piedoso depois de ter sido justo. Ele então atingiu a graça depois da justiça e ele está agora militando no espírito, então o eterno começa a habitar nele, então ele começa a ter uma intimidade com o eterno. Então o estágio de Kadosh é o estágio dos profetas, porque ele começa a se tornar um oráculo do eterno, de forma que há pessoas que em alguns momentos têm esse estágio de santidade, que é um estado, não é uma coisa que você se torna e permanece santo, porque a carne é fraca. A gente ainda está sem o corpo glorificado, mas quando você está nesse estágio, o Eterno te usa. Às vezes a gente, mesmo sendo apenas justos, em alguns momentos o Eterno nos santifica e seu Espírito Santo entra em nós e a gente fala palavras que não precisamos nem dizer. Deus está querendo que eu fale isso. Você fala alguma coisa para um amigo, o amigo começa a chorar e ele tem uma techuvá grande, ele muda. Você fala isso para alguma pessoa que te fez mal, a pessoa tem um arrependimento enorme. Você chega e profetiza uma coisa, aquela coisa acontece. Você chega e você e quando eu falo profetizar alguma coisa, irmãos, eu não falo em profetizar carro, não falo em profetizar bens pessoais, eu falo em profetizar coisas que levem para salvação na vida da pessoa. Porque Satanás, nós sabemos que ele, em vários versículos, ele profetizava coisas que eram para enriquecer, eram para fazer coisas materiais, né? E nós vemos que davam certo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno e quem domina esse mundo é o mal. Mas Deus, quando ele profetiza, é sempre para o arrependimento, para techuvá, para que voltemos a ele. É sempre uma palavra dura. Podemos ver que as palavras de Deus, elas são ao mesmo tempo que de misericórdia, para deixar a pessoa mais tranquila, também duras. Como eu disse, uma mão de Deus está ocupada com a justiça e a mão esquerda, a mão direita, que é a mão mais forte de Deus, está ocupada com a graça. E para finalizar, o estado de santidade é isso. É quando o piedoso, o Espírito de Deus se encontra, e eles se tornam um. Porque no piedoso ainda o Espírito de Deus ele não é um. De forma que Davi, quando ele escreveu o livro de Salmos, ele estava nesse estágio de Kadosh, porque nós vemos que aquelas palavras de Davi, elas são maravilhosas, que homem ungido que escreveu palavras que até hoje nos comovem. E é o próprio Eterno falando, porque ele disse coisas que começaram a se cumprir, profecias messiânicas, de forma que ele falava dele mesmo, que o Eterno deixará o santo ser corrompido, mas ele não estava falando dele mesmo, ele estava profetizando sobre Yeshua. Então, isso é estar em estágio de Kadosh. O Eterno usa, a Bíblia inteira foi escrita por pessoas que estavam nesse estágio de Kadosh, de santidade, onde o Eterno habitou neles. E por fim, meus queridos, voltando àquela primeira frase: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta. Por que Jesus não abre a porta? Ele pede para que nós abramos a porta. Em primeiro lugar, porque o livre-arbítrio é soberano. Nós temos que escolher e ser justos, piedosos e santos. Temos que escolher isso, irmãos. Deus não vai escolher por nós. Ele quer que a gente escolha. Ele fala até de uma forma rogando: eu rogo para que vocês escolham, meus filhos, a morte, a vida, para que não morram. Eu te dou a bênção e a maldição, mas eu rogo que vocês escolham a bênção para que vocês não morram. Então Deus está torcendo para que a gente escolha a bênção, mas Ele quer que a gente faça isso de coração.
Então, Jesus Cristo, ele não abre a porta porque ele nas duas mãos também, ele está ocupado. Ele está com as duas mãos ocupadas. Ele não vai girar a maçaneta. Mesmo quando você coloca a maçaneta e fala: "Eu estou aqui à espera de que Deus abra a porta." Deus não vai abrir a porta porque a mão dele está ocupada. Uma delas com a justiça, outra delas com a graça. O trabalho de abrir a porta é somente seu. Não deixe esse trabalho nas mãos de outra pessoa, de um mestre, e que nós todos temos que ter mestres, mas sempre estar provando eles na palavra de Deus, que é soberana. Shalom de Yeshua, ótima noite a todos, e espero que todos atinjam em algum momento de suas vidas esse estágio de Kadosh, porque sem o estágio de santidade, ninguém verá Deus. E Deus falou: "Sede santos como eu sou santo." Então, se o Mestre é santo, Yeshua é santo, se Deus é santo, aquele em quem Yeshua é a imagem, que é o Pai, nós também, como discípulos, temos que ser santo, porque nós não militamos na carne, como os pecadores ou os ímpios, mas no espírito, como principalmente o piedoso que já venceu sua inclinação para o mal. Shalom de Yeshua.